Boa noite, estamos aqui na nossa terceira webconferência para falar um pouco sobre a chamada 17/2014 CNPq CETEC-MEC. Hoje estamos aqui com o diretor de desenvolvimento da rede, o professor Oiti, tá certo? Que vai falar um pouco sobre as expectativas da CETEC em relação a essa chamada. E também, direto do Paraná, tá certo? O professor Labiak, certo? Que ele é um parceiro nosso aqui dentro da CETEC-MEC e que vai dar uma palavrinha sobre a chamada 17 do ponto de vista do avaliador. O Labiak, o professor Labiak, ele já é um avaliador sênior do CNPq, certo? Ele já avaliou projetos RAI, que é o Recursos Humanos Aplicados à Empresa, no qual as empresas submetem para conseguir bolsas para os seus pesquisadores a partir de projetos bem voltados mesmo para as empresas, tá certo? E ele também participou como avaliador do edital 94, então ele vai dar uma palavrinha aqui. E aqui presente também tem a professora Regiane, vai estar nos auxiliando, vai estar aqui presente aqui com a gente também, auxiliando a resposta de perguntas. E a equipe da CETEC, tá? O Robson, e a presença ilustre de alguns colegas da rede que estão aqui essa semana para ajudar em algumas atividades da CETEC. O professor Vitor Vanderlei, do Instituto Federal de Pernambuco, e o professor Neymar, do Instituto Federal... Paulo Roberto, do Instituto Federal de São Paulo. Então vou passar a palavra aqui para o professor Oiti. Boa tarde a todos da rede. Estamos aqui nessa tarde para tentar expandir a divulgação desse instrumento extremamente importante para a rede, que é a chamada 17 CNPq CETEC-MEC, que vem complementar a chamada 94 do ano passado. A chamada 94 do ano passado distribuiu 20 milhões de reais para a rede, para as mesmas ações que estão sendo incluídas agora nessa chamada, com pequenas diferenças, e agora tendo essa chamada com mais 40 milhões exclusivamente para a rede federal. Bom, essa chamada, falar da importância dela é chover no molhado. É óbvio que é uma demonstração clara da CETEC e do MEC, da real prioridade que está sendo dada para as questões da pesquisa aplicada, extensão tecnológica, para as Olimpíadas do Conhecimento, em especial com o objetivo de participação no World Skills. A inovação, sempre levando em consideração a necessidade da eficiência na gestão desses projetos, não só pensando na parte técnica, pensando na parte tecnológica ou pesquisa propriamente dita, desenvolvimento do conhecimento, mas também a gestão, a eficiência da gestão desses projetos. Por quê? Porque nós precisamos da parceria da rede privada, nós precisamos que a comunidade produtiva participe da nossa rede, nós precisamos ir para dentro da iniciativa privada, a iniciativa privada tem que vir para dentro da escola. Todos nós temos muito que ganhar com isso, tá? Bom, precisamos que a rede entenda que nós estamos vivendo um momento que o Brasil precisa de inovação, precisa de conhecimento próprio em todos os níveis, desde a altíssima tecnologia até processos continuados de melhoria para pequenas ações em pequenas comunidades, no entorno das escolas. Nós precisamos que a rede dê retorno para o Brasil produtivo, e não tenho dúvida que isso está acontecendo. O resultado da demanda na chamada 94 foi inquestionável, e a demanda agora dessa chamada, que nós estamos disponibilizando 40 milhões, eu tenho certeza que vai ser mais que o dobro disso. Portanto, todos precisam se empenhar ao máximo, as instituições têm que dar condições para que os professores, para que os técnicos administrativos, para que os alunos se envolvam ao máximo nessa ação, e com isso nós temos o máximo de número muito grande de projetos de excelente qualidade, para que nós justifiquemos no futuro, para que seja colocado mais dinheiro nas próximas chamadas. A gente acha, não tem dúvida nenhuma, que
Se nós conseguirmos manter esse tipo de edital durante alguns anos consecutivos, nós influenciaremos drasticamente a cultura da rede. Nós teremos uma rede pensando em inovação, pensando em pesquisa aplicada, com resolução real de problemas da comunidade, do entorno do campus, e problemas nacionais e por que não, até internacionais. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao André, que é o gestor dessa ação aqui, e dos demais colegas. Muito obrigado pelo espaço aqui na fala. A gente agradece aqui a participação do professor Iti, diretor de desenvolvimento da rede. Ele vai ter que se ausentar um pouco agora. E a gente agradece, professor, pela sua participação. Tá? E agora a gente vai passar a palavra para o professor Labiak. O professor Labiak está ao vivo com a gente, certo? Via Skype. E ele vai dar uma palavrinha para a gente, vai fazer o seu comentário, principalmente do ponto de vista dos avaliadores. É muito importante essa visão que o Labiak vai nos trazer nessa sua fala agora, sobre o que o avaliador vai observar nos projetos. Então a gente vai passar a palavra agora para o Labiak. Boa tarde a todos. Boa tarde, André, professora Rejane, professora Oiti, que acabou de sair, aos demais colegas da Rede Federal. Agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com vocês. Essa chamada, para mim, ela é extremamente interessante e importante para o desenvolvimento da cultura de extensão tecnológica e de PDI nos institutos federais e numa parceria de interação Instituto-Empresa. Eu acho que, como o professor Oiti acabou a fala dele comentando sobre a cultura que pode ser induzida aí, eu não tenho dúvida disso. Bom, vou falar um pouquinho sobre a visão que me foi pedido pelo André, a visão do avaliador em relação aos projetos que a gente tem normalmente nessa linha de interação Instituto-Empresa, interação Universidade-Empresa. É uma das minhas linhas de pesquisa e acho que eu posso contribuir um pouquinho para vocês em relação às demandas que chegam para a gente lá no CNPq ou em outras ações dessa mesma natureza, como Tecnova, enfim. Acredito que o que é muito importante, assim, uma das primeiras coisas que o avaliador vai observar nessa chamada especificamente, nem é tanto se o cara tem doutorado ou se ele não tem doutorado. Então, muitas vezes, quando a gente manda projeto para o CNPq, tem-se a impressão de que, se não for doutor, a proposta não será aprovada. Nesse caso, no caso do RAI especificamente, isso não é verdade. Nesses dois comitês, a gente tem pessoas que fazem essa interação entre instituições e empresas normalmente e sabem que muitas vezes não é o doutor que vai ter a competência específica para determinada área. Então não é o título que vai fazer com que haja essa aprovação ou não aprovação do projeto, e sim a consistência do seu Lattes mas a gente está tentando resolver esse probleminha aí da conexão. Só mais um minuto. Mas é importante, primeiro, essa conversa que o Labiak estava falando a respeito da titulação para apresentar as propostas. A gente sabe um pouco sobre a realidade da rede e sabe de grandes competências que nós temos dentro da rede, que muitas das vezes não tem a titulação de doutor, mas tem muito a contribuir em projetos de pesquisa aplicada. Eu mesmo fui coordenador de projetos, mesmo antes de ter o meu título de doutor.
Tá? Então eu comecei com o título de mestre e antes de mestre como especialista. Estamos agora voltando ao vivo com o Labiak. E aí, Labiak, eu estava comentando aqui da queda da nossa conexão antes disso, sobre a importância dessa questão de não ser necessário o título de doutor, mas eu vou deixar você falar melhor sobre isso. Bom, então, continuando, depois da nossa queda, o que é observado pelo avaliador? Se esse currículo do coordenador da proposta tem a ver com a demanda, né, do setor empresarial. Se ele não tem a ver, aí fica complicado. Então, não é que você vai perder o projeto, que não tem, mas vai diminuir alguma pontuação lá na frente. Então, isso sim é importante, mas a titulação realmente, lógico que é legal, se a pessoa tem um doutorado, trabalha na área, beleza. Mas também se não tiver e trabalhar na área, tiver competência específica para isso, maravilha. Então isso é um ponto assim que eu acho que muitas vezes se tem algum tipo de dúvida quando submete-se projetos ao CNPq. Outro ponto que a gente observa muito, que há uma falha assim, grande em uma série de projetos, é que as pessoas não observam o objetivo da linha. Então, se eu estou numa linha de PDI, meu projeto tem que ser claro de PDI. Se eu estou na linha de extensão tecnológica, o projeto tem que estar claro que é extensão tecnológica. E assim por diante. Então, eu tenho que ter essa noção muito clara de qual linha eu mandei o meu projeto. Porque se isso gerar alguma dúvida, como o volume de avaliações é muito grande, cada avaliador, mais ou menos por dia, faz em torno de 8 projetos, mais ou menos, de avaliação por dia. É uma coisa assim, 8 a 10. Então, quer dizer, você não tem muito tempo para tentar entender o que o sujeito estava querendo. E sim, você tem que entender de cara, você tem que deixar muito claro. Neste edital especificamente, eu acho que a gente conseguiu, né, André, colocar, junto com o pessoal do CNPq, uma definição muito clara do que tem que ser escrito em cada um dos itens. Isso é extremamente interessante. Então, quando se tem lá na chamada, no regulamento, a explicação em azul, é aquilo que o cara quer ouvir, porque é aquilo que ele está avaliando. Então, se você começar, se lá diz máximo uma página, fica numa página. Porque se você for prolixo, imagine que você se coloque na situação do avaliador. Você tem 10 para cumprir por dia de meta. E você começa a ser prolixo, o que vai acontecer? O sujeito, às vezes, vai passar por cima daquilo e, de repente, no meio da tua parte mais prolixa é que estava a essência do teu projeto. E você, por algum motivo, deixou de conquistar o avaliador. E eu digo conquistar porque é uma conquista mesmo. Então isso é muito claro. Prestem atenção nos objetivos, mas prestem atenção muito nos objetivos da chamada, mas nos objetivos também do seu projeto, ou da sua proposta. Por quê? Porque é aquilo que vai nortear todo o restante da proposta. Então eu vou pegar, por exemplo, como que eu normalmente avalio um projeto. Eu observo o objetivo e vou direto para os resultados. Se o objetivo tiver clareza e coerência com os resultados que você está propondo e com o cronograma físico-financeiro, há uma grande chance de você conquistar ou conquistar o avaliador. Isso são técnicas que cada avaliador tem, porque como o volume é muito grande, então cada um tem uma técnica para avaliar. Mas essa é uma das assim, que todo mundo trabalha. O objetivo tem que estar conectado com os resultados. Se isso... Caiu de novo. Beleza. Caiu ou não? Não caiu. Achei que tivesse caído. Alô? Então beleza. Então, o que vai acontecer? O teu objetivo tem que estar muito claro com aquilo que você se propõe a fazer. Quer dizer, o resultado tem que ter conectividade geral com a tua proposta. Se não tiver,
a chance de também, pelo volume, né, de você não ser aprovado é muito grande. Então preste muita atenção nisso. Quando vocês terminarem de fazer o projeto, e eu sempre peço uma outra coisa, não deixe para o último dia, é 23, se não me engano, o último dia, mande lá pelo dia 20, porque no último dia, normalmente o servidor dá pau, teve um problema que caiu um raio, não sei o que, a conexão falhou, sei lá. Então, não percam isso. Manda antes. Se você achar que tem alguma modificação a fazer, manda uma e depois a próxima é que vai valer, porque uma sobrepõe a outra. Então, garante que você mandou o projeto. Isso é importante também. Bom, às vezes a gente não chega nem a avaliar alguns projetos porque eles não possuem, por exemplo, o demandante, ou o professor não está com o Lattes atualizado. Por favor, atualize seus Lattes. Então, eu já vi casos, por exemplo, de gente... A conexão, tá? Mas só comentando aí o que a importância dessa fala do Labiak, tá certo? Isso da visão de quem está fazendo a avaliação. Isso é muito importante, até porque, como o próprio Labiak falou, a gente tem que colocar na nossa proposta o que o avaliador quer ouvir. Isso é muito importante. É como o Labiak falou, você vai ter que convencer o avaliador de que aquele seu projeto é bom. E como é que a gente convence? Como é que a gente escreve o projeto? Então a gente teve a preocupação nessa chamada de que estivesse, para cada item do projeto, tivesse uma pequena explicação. Então tem toda a questão falando sobre o que se quer ouvir, o que não se quer ouvir de cada um dos itens. Labiak, a conexão foi restabelecida, e aí agora a gente vai passar novamente para que o Labiak conclua suas observações relacionadas ao edital. Bom, cronograma físico-financeiro. Tem alguns colegas meus, avaliadores da FINEP, por exemplo, que eles nem observam o restante do projeto, eles só observam duas coisas: objetivo e cronograma físico-financeiro. Por que o cronograma físico-financeiro? Porque se o teu cronograma físico-financeiro não estiver adequado, o teu projeto não sai, ele não sai corretamente. Então, não adianta você encher de linguiça no meio ali, dizer que você é muito bom, que o projeto é maravilhoso, que é uma inovação, mas se o cronograma não reflete isso. Então, cuidem muito com o cronograma físico-financeiro, porque ele dá clareza se o projeto é realmente consistente ou não. Então, às vezes, você tem no meio do projeto uma série de coisas e que não chegam nem a ser lidas porque o cronograma não estava claro. E dentro do cronograma, às vezes, o que aconteceu na chamada do ano passado, por exemplo? A gente observou que tinha professores pedindo para ir para congresso na área de PDI e tal. A chamada é clara, não é essa a intenção. A intenção é desenvolver ou PDI ou extensão tecnológica. Ou, claro, se eu estou lá nas Olimpíadas do Conhecimento, enfim, aí sim você tem que prever qual Olimpíada que você vai e tudo mais. Dentro dessa linha, pensando mais efetivamente nesse conteúdo, a gente observa que muitas vezes acontece no RAI isso. Há uma preocupação muito grande com bolsa. Então, e se esquece da bolsa específica de quem vai trabalhar no projeto. E qual é a característica que vai precisar. Então, o que eu quero com um aluno de ensino técnico integrado dentro de um projeto de inovação? Lógico que não é ele quem vai desenvolver todo o processo inovador, tá? Mas ele tem que ser apto a estar ajudando e auxiliando no desenvolvimento. Então nós queremos duas coisas. Uma, que ele tenha algum tipo de habilidade, ou seja, coerência com o que se propõe. Se eu tenho um cara que é da área de telecomunicações, é bom que o projeto de telecomunicações, beleza, casou. Agora o projeto não é de telecomunicações e eu tenho um cara de telecomunicações. Cuidado com isso, porque às vezes
você vai dizer, por que eu tenho esse bolsista? Então explica o que é que esse bolsista vai fazer na proposta. Então cuidado também em não deixar o teu projeto muito oneroso com a bolsa do próprio coordenador. Às vezes as pessoas acreditam que você vai conseguir um aumento de salário, né, digamos assim, e isso às vezes passa para o avaliador. Então não se preocupe muito, é bom, claro, ganhar uma bolsa de coordenação, com certeza é muito bom, mas pense que isso tem que ser muito coerente com a proposta de desenvolvimento que você está. Se isso não tiver muita coerência, às vezes acontece, a gente tem liberdade de cortar o orçamento. Então, o ano passado, por exemplo, alguns colegas falaram, poxa vida, a gente teve projetos que foram cortados, o orçamento e tal. Às vezes acontece de você observar e falar, cara, isso aqui não comporta. Eu preciso equipar o meu laboratório, então eu vou comprar 3 Ultrabooks, mas só tenho 2 pessoas no projeto. Então, para que aquele terceiro Ultrabook? Então, cuida com isso, porque também às vezes transparece. Não é nesse momento que você vai melhor equipar. Eu acredito sempre assim. Se eu for vender um projeto junto com uma empresa, este é o primeiro caminho onde a empresa não vai colocar muito recurso. Mas se eu tiver competência, ela vai o quê? Ela vai me contratar logo depois para que eu continue fazendo PDI. Quer dizer, que o meu laboratório continue fazendo PDI para aquela empresa, mesmo sem a subvenção, que nesse caso é através dos recursos da CETEC alocados no CNPq. Então, eu tenho que vender uma expertise, e essa é uma oportunidade muito boa da gente vender a expertise. E isso tem que estar claro na proposta. Então, isso também deixa a gente muito empolgado quando você percebe que é um projeto de longa duração. Quer dizer, ele começou ali, ele teve uma subvenção, mas tem uma saída. Quer dizer, ele vai ter uma sustentabilidade. Isso é legal. Quer dizer, aquilo que você está agregando de valor tem que ficar muito claro. E quem é que escreve a parte de agregação de valor? É o profissional que está dando suporte de PDI ou de extensão tecnológica? Não. Quem tem que escrever isso é o demandante. Então, o que a gente observa muitas vezes é que o demandante não escreve nada. Quem escreveu foi o próprio professor. Como é que o professor vai conseguir colocar dentro de um Canvas, que a gente colocou o Canvas, mas de uma forma mais, dessa vez um pouco mais clara e mais objetiva, fazendo essa descrição muito precisa do que é o modelo de negócio. Como é que o professor vai fazer o desenvolvimento de um Canvas se aquilo, na verdade, pertence a uma empresa? Se é um modelo de negócio da empresa. Então, tem que ficar claro que aquela linguagem é uma linguagem empresarial. A oportunidade de negócio, quem observou foi a empresa. Está buscando o apoio do Instituto para o desenvolvimento daquilo. Então, isso também é um negócio que tem que tomar cuidado, porque fica claro quando não se tem a expertise. Uma coisa, fazendo uma ligação também deste item do demandante, que eu acho que é muito importante frisar, ano passado a gente observou algumas situações inusitadas. O demandante era uma papelaria, por exemplo, então o CNPJ da empresa, e a gente tem coletividade com várias coisas dentro do comitê, e a gente entra em vários suportes para descobrir se aquilo existe, aquela empresa existe, se o desenvolvimento daquilo é realmente factível, se ela vai ter depois mercado, se ela vai desenvolver aquilo ou não. Era uma papelaria e o desenvolvimento do projeto era de um desenvolvimento tecnológico. Vamos e venhamos, né? Razão social, uma papelaria que vende artefatos de papelaria, desenvolvendo algo da área de tecnologia hard, é um tanto quanto estranho. É óbvio que um projeto desses não vai passar. Por quê? Porque o demandante não está claramente identificado com a proposta. Ela deixa muito claro que, na verdade, é um projeto de pesquisa do próprio professor, que às vezes está fazendo doutorado e está querendo desenvolver aquela proposta, e não é esse o objetivo. Existem várias outras chamadas para que seja subvencionado esse tipo de coisa, pesquisa do próprio professor. Não é esse o caso aqui. Quando você for descrever a viabilidade do projeto, a questão técnica e econômica, seja claro nisso. Então não exagere, mas lembre-se o seguinte: embora se tenha muitos professores com características multidisciplinares no comitê,
Existem os professores específicos de cada área. Então, TIC, por exemplo, que é uma grande demanda nacional e que sempre tem muitos projetos, sempre tem 2 ou 3 caras que entendem muito de tecnologia da informação e comunicação. Então, essas pessoas, quando um avaliador não tem, como é que eu posso dizer, profundidade em determinado tema, ela recorre àquele. Se o teu projeto, por exemplo, tiver superficialidade na área técnica, com certeza isso vai ser pego ali pelo comitê. Então, tomem cuidado com isso também. Deixem claro qual é o modelo de viabilidade técnica. O econômico, quem tem que escrever? A empresa. Quer dizer, não adianta você dizer que você vai escrever. É a empresa que tem que definir claramente qual é o ganho econômico. Às vezes o ganho econômico é quase imperceptível, porque na verdade ele está querendo, muitas vezes, apenas sobreviver no mercado, ou seja, ele ser mais competitivo. E isso pode? Claro que pode, porque uma das características é a gente melhorar a competitividade do setor empresarial brasileiro. Então, muita clareza nisso, é muito interessante. Então, às vezes eu não consigo mensurar, eu vou conseguir agregar muito. Não, mas eu agrego valor para me manter no mercado. Isso é importante? Muito importante. Projetos que existem fora do país que eu quero nacionalizar, isso pode? Claro que pode. Mas deixe claro, quando eu estou fazendo um projeto, deixe claro, olha, nos Estados Unidos esse projeto já foi desenvolvido assim, assim, assado, blá, 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 blá. Não queiram reinventar a roda. Por quê? Porque a gente está conectado, a gente vai atrás, bota o termo em inglês e acha 3, 4 empresas que já produzem aquilo. Então alguns exemplos, né? No RAI, já observei algumas coisas do tipo, essa solução é uma solução inédita no Brasil, verdade. Porém, não citava que aquilo já existia em outros países e estava sendo comercializado. Tem algum problema em ter comercialização de produto fora do país? Se aquela inovação vai ser desenvolvida no país? Não, mas deixe claro que aquilo já está sendo desenvolvido fora do país e que a tecnologia que será desenvolvida no Brasil tem as suas vantagens e desvantagens em relação ao que existe fora do Brasil. Porque aí você demonstra que você conhece sobre o assunto a que você está submetendo a proposta. Então, isso muita clareza. Vou falar um pouquinho sobre a equipe executora. Gente, deixe claro quem vai participar no projeto. Se essas competências elas realmente constituem uma equipe. Se for só para colocar gente, então eu já vi equipes assim, que o cara coloca 50% dos professores é a equipe de desenvolvimento do projeto, 50% dos professores do instituto. Tem sentido isso? Claro que não. Então deixem claro quem efetivamente vai participar da proposta, quanto de tempo essa pessoa vai se dedicar. Porque quando a gente entrar no Lattes dela e vai observar que ele já está com a carga horária dele de 60 horas, às vezes. Com que tempo essa pessoa vai se dedicar ao projeto? Não vai se dedicar. Então, nem coloca só aquelas pessoas que realmente vão participar e desenvolver o projeto. Porque aí é mais honesto. Pensa o seguinte, sempre, quanto mais honesto você for na proposta, mais chance de você levar. Então, coloca lá quantos professores. São dois, ótimo, tá excelente, cada um vai fazer uma parte, eu sou coordenador, vou destinar, sei lá, 10 horas por semana no projeto, ou 5 horas no projeto, a quantas horas você vai precisar destinar, mas isso tem que ter coerência também com o cronograma de execução, porque se não tiver coerência com o cronograma de execução, vai dizer, dúvida, isso aqui não consegue desenvolver com o número de horas. Outro exemplo, às vezes o cara quer desenvolver um sistema de tecnologia de informação e comunicação, um aplicativo ou algo do gênero, que realmente tem muita importância para o mercado. Mas aí ele diz que ele vai demorar 24 meses para desenvolver aquele aplicativo. Existe coerência na proposta? Com certeza não. Porque 24 meses para você desenvolver um aplicativo, com certeza daqui a 24 meses esse aplicativo já estará fora do mercado. Porque normalmente é uma oportunidade de negócio que você tem que muito rapidamente colocar. Então, se o projeto, você pode prever 24 meses? Pode. Mas se eu posso desenvolver em 6 meses, ou em 8 meses, ou em 12 meses, desenvolve em 6, 8, 12. Deixa claro que isso tem muito a ver com a oportunidade de negócio que você está trabalhando. Pesquisa patenteária. Tem que fazer. Então, busca ajuda no NIT.
Quer dizer, para fazer essa busca patenteária, para ver se isso já existe, porque isso é importante. Quando você olha um projeto que o cara fez a busca patenteária, você já fica mais seguro. Ele já diz, olha, nessa mesma linha tem 2, 3 projetos, mas o que a gente está propondo é um pouco diferente, assim, assim, assado. Maravilha! O cara foi atrás, pesquisou. Isso é fundamental. Bom, equipe de alunos. Eu já falei um pouquinho sobre equipe de alunos, mas vou frisar de novo. É fundamental que você tenha alunos nesses projetos envolvidos. E deixe claro qual vai ser a participação de cada um desses alunos. Então, isso é importante. Quando a gente começa no comitê, é feita uma primeira introdução sobre os objetivos da chamada, o que se quer. Então, o MEC vai lá, a CETEC vai lá e explica para os avaliadores qual é o objetivo da proposta, e isso está muito claro na chamada. Mas, às vezes, a gente esquece que tem aluno na jogada. Para fechar, eu já vi que já deu 32 minutos, eu gostaria de fechar com a seguinte observação. Eu não falei de 2 outras linhas, mas que são fundamentais. A linha em que a gente trabalha com Olimpíada do Conhecimento, World Skills, enfim. Gente, o ano passado essa linha sobrou recursos, porque não teve projetos. Eu acho que esse ano vai bombar, e eu espero que realmente tenha muitos projetos. Deixe claro qual é a sua participação nesse projeto. Eu lembro de um projeto do ano passado, que eu posso falar, não vou citar o nome, nem de qual instituto é, mas era assim, uma professora que tinha uma experiência muito boa em Olimpíada de Matemática. Ela já havia participado de várias Olimpíadas de Matemática quando ela estava na escola estadual. Quando ela entrou no instituto, o que ela levou? A mesma experiência e começou a criar as equipes de Olimpíadas de Matemática. Obviamente, ela sabia como funcionava uma Olimpíada de Matemática, apresentou um projeto e levou, com certeza. Então, tenham clareza do que é que vocês querem propor e se vocês estão dispostos realmente a fazer com que aquelas equipes sejam equipes vencedoras. Eu acho que isso tem que ficar muito claro quando a gente tem a questão das Olimpíadas. Na outra proposta, que é do empreendedorismo inovador, aquela linha especificamente a gente estava buscando, junto com, eu sempre digo a gente, porque eu ajudei a montar essa linha especificamente, as outras também, com o pessoal da CETEC, o Alessio, o André, enfim, acho que a Romilda na época, o Leão, a Rejane, a gente estava exatamente querendo que as ideias viessem dos alunos e que o professor fosse um link para o desenvolvimento de ideias inovadoras. Então, essa é uma chamada em que o professor ele é um suporte para o desenvolvimento empreendedor do aluno. Tem que ficar claro isso. Então, é o que a gente busca desenvolver o empreendedorismo inovador no aluno. O professor pode fazer parte? Deve fazer parte. Mas, se a gente tiver potencial de fazer com que o aluno apareça mais do que o professor nessa proposta, isso seria, eu acho que é o céu. É aquilo que a gente idealizou lá no início dessa linha, quando começou a escrever essa chamada. Bom, fico aberto para as questões. Objetividade, clareza naquilo que você escreve. Às vezes não precisa muitas páginas, a gente já deixou mais ou menos escrito quantas páginas que precisava para cada item, para que você lembre o seguinte: se você ficou cansado de ler seu projeto, imagina quem vai avaliar. Então pense nisso, leia seu projeto, e se você não cansou de ler ele, tá ótimo, mas se você cansou, pensa que o cara que está do outro lado vai cansar mais. É isso. Estou aí à disposição, André, Rejane, não sei se era isso, mas que eu puder ajudar. Muito obrigado, Labiak, foi excelente a sua apresentação aí, principalmente por falar do lado do avaliador, né? Que eu acho que essa talvez seja o ponto mais importante de como é que nós devemos apresentar o projeto, e que na verdade eu gosto muito de falar isso, nós estamos vendendo o projeto para alguém.
né? Então a gente tem que saber vender muito bem o que é que nós estamos querendo desenvolver. Tá? Eu vou pedir para que o professor Labiak ele permaneça aqui conosco. Se tiver alguma pergunta e que ele queira dar uma contribuição, Labiak, por favor, esteja à vontade de comentar e dar a sua contribuição em relação às perguntas que surgiram. Essas perguntas, elas foram enviadas pelo e-mail nep@mec.gov.br, NEP, N de núcleo, E de estruturante, P de políticas e de inovação. As pessoas que estão enviando os e-mails e que são professores dos institutos federais, nós não estamos respondendo diretamente aos professores. Nós estamos compilando essas perguntas, colocando isso num FAQ. Esse FAQ está disponível na página da web, tá certo? Na página do CNPq, certo? Junto à chamada. Entretanto, a partir dessa semana, como essa é a nossa última webconferência, nós vamos optar agora por responder diretamente aos e-mails que chegarem, tá certo? Então, não se assustem, eu mandei um e-mail semana passada e ainda não me responderam. Provavelmente não, com certeza vai estar aqui nessas perguntas que vão ser respondidas nos dias de hoje. Então, aqui para ajudar a responder as perguntas também vai estar a professora Regiane e o professor Labiak dando sua contribuição no que for. Vinícius Carvalhais, do Instituto Federal de Goiás, pergunta se há possibilidade de fomento de proposta para competições tecnológicas nacionais e internacionais voltadas aos estudantes de engenharia mecânica, como, por exemplo, a Fórmula Baja e a Intercollegiate Rocket Engineering Competition. Sim, Vinícius, a ideia da linha 3 é justamente fomentar a participação em competições de cunho técnico, tá? Então, como essas competições que você citou envolvem conhecimentos técnicos propriamente ditos, né, que estão voltados bem para as ações dos cursos dos institutos federais, dos cursos das áreas técnicas, é possível sim apresentar projetos nessa linha. Jaziel Gomes, também do Instituto Federal de Goiás, pergunta se podem ser submetidos para a linha 3 projetos cujo foco sejam competições de outras áreas do conhecimento, tais como Olimpíadas de História, Olimpíadas de Física, Olimpíadas de Matemática e demais similares. Uma orientação da CETEC é que essa linha aborde apenas competições de cursos técnicos, né? O Labiak comentou sobre a Olimpíada de Matemática, até a chamada passada não tinha nenhuma orientação a respeito disso, mas esse ano a orientação que vai ser dada, inclusive aos avaliadores, é que apenas Olimpíadas ou competições de cunho técnico sejam contempladas ou avaliadas nesse edital. Verônica Santos, do Instituto Federal do Pará, pergunta se o projeto pode ter abordagem multidisciplinar com equipe formada por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Sim, desde que contemple uma ou mais áreas temáticas descritas no item 2.1.2. E aí eu vou passar essa pergunta também para o Labiak, se ele tem alguma contribuição para colocar nessa linha de multidisciplinariedade que a professora Verônica Santos, do Instituto Federal do Pará, falou. Bom, professora Verônica e André, na verdade, o mundo é multidisciplinar, né? Então,
É lógico que você tem que ter pessoas que conheçam especificamente sobre a tecnologia envolvida, enfim, mas a gente sempre acha que uma equipe multidisciplinar ela tem mais condições ou competências para desenvolver projetos de grande complexidade. Não tem problema nenhum isso, desde que fique claro o que cada um vai contribuir na proposta. O que não dá é, por exemplo, você ser formado em Química, mestrado, doutorado em Química e fazer uma proposta na área de TIC, onde você nunca desenvolveu absolutamente nada, não tem nada no seu Lattes que comprove sua experiência na área de TIC. É lógico que vai ser na área, quando a gente fizer a avaliação sobre o currículo, essa pessoa não vai estar enquadrada. É interessante, vou até dar um exemplo nessa linha que o Labiak acabou de falar, de um projeto que nós submetemos no edital 94. E era um projeto para o setor elétrico, tá certo? Para identificar problemas em transformadores de eletricidade. E na equipe tinha um químico. Agora, por que tinha um químico num projeto na área de eletricidade? Primeiro, a equipe era multidisciplinar. Tinham engenheiros eletricistas na equipe que entendiam do processo de distribuição de energia elétrica, entendiam de como funciona um transformador de energia elétrica, mas como o projeto envolvia conhecimentos da área de química, principalmente porque ia utilizar uma substância química que mudava de cor de acordo com a temperatura do sistema, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? O professor de Química entrou, então, nesse projeto, contribuindo justamente dentro da área dele para o projeto. Então, era uma equipe onde tinham engenheiros eletricistas, alunos dos cursos de eletrotécnica, um químico, alunos do curso de Química, e foi um projeto que foi muito bem avaliado e está em execução atualmente. A professora Verônica Santos, ainda do Instituto Federal do Pará, pergunta se o coordenador pode submeter projetos em 2 ou mais linhas distintas. O coordenador pode. Ele não pode submeter o mesmo projeto em 2 ou mais linhas. Nós já respondemos isso em outras webconferências, mas essa dúvida ela persiste, então é importante a gente sempre estar reforçando essa ideia. Então, eu como professor do Instituto Federal, eu posso estar submetendo um projeto de pesquisa e muito bem caracterizado como um projeto de pesquisa, como disse o Labiak na sua fala, na linha 1, e eu posso ter um outro projeto completamente distinto, ele deve ser completamente distinto, e um projeto que deva ser caracterizado como um projeto de extensão tecnológica na linha 2. E um terceiro nas Olimpíadas de Conhecimento e assim por diante. Vou passar agora para a professora Rejane dar continuidade em relação às perguntas. Bom, boa noite, pessoal. Para o meu amigo André tomar um pouco d'água aqui, vou continuar as perguntas que a professora Verônica ainda continua aqui. Ela pergunta se o servidor, com função gratificada, pode participar do projeto como coordenador. No edital não aparece essa restrição. Então, os critérios de elegibilidade, que consta lá no regulamento, no item 2, você procura lá, está disposto no item 2.41. Então, não tem nenhuma restrição em relação a isso, não aparece. E ela continua ainda com a pergunta, perguntando o seguinte: há um limite de quantidade de participantes no projeto? Não há limite. Todavia, o comitê julgador, como o professor Labiak aí estava falando, vai analisar a coerência do número de participantes em função das atividades a serem executadas. Então, não tem limite, mas o comitê analisa, né? E é bom a gente observar o que o professor Labiak comentou em relação ao comitê de julgamento, comitê avaliador, certo? Ele vai avaliar justamente quais são as atividades
quais são as ações que cada elemento, cada indivíduo do projeto vai fazer, tá certo? Então, o avaliador, ele entende de projetos de pesquisa, ele sabe quando a equipe pode estar muito inchada, ou ele pode saber, às vezes, quando a equipe está muito pequena, inclusive. E aí, se o Labiak quiser comentar alguma coisa em relação a isso, por favor, Labiak. André, eu acho que assim, cada avaliador ele tem uma característica, mas se você não deixar, voltando ao assunto, né, não deixar claro o que cada um faz na proposta, as pessoas ficam sem sentido. Então, você colocar uma série de pessoas e elas não têm nenhum significado para o desenvolvimento do projeto, denota que você não conhece daquilo que você está propondo. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o projeto é bom, você é um ótimo coordenador, mas aí você resolveu colocar, vou colocar meu amigo, o outro, não sei o quê, só para encher o projeto de pessoas. E, na verdade, o único que tem competência, ou 2 ou 3 pessoas, são você e mais 2, ou sei lá, alguém da empresa. É importante estar nessa proposta, porque diz quem é claramente que vai ser parceiro nesse desenvolvimento. Então, essas coisas são interessantes que você descreva isso. E quanto ao aluno, de novo, né, os bolsistas que você colocar em termos de aluno, caracterize por que ele está lá. E as atividades que ele vai desenvolver. Então, ok. Continuando aqui com as perguntas. A Silvia, de Tocantins, ela pergunta se, na linha 2, como parcerias com comunidades indígenas e quilombolas e com colônia de pesca são enquadradas. Elas são instituições parceiras demandantes ou instituições colaboradoras? Bom, a resposta é que as 2 possibilidades são admitidas. Ela pode ser demandante e pode ser colaboradora. Tem alguma... Isso mesmo. A próxima questão, a próxima pergunta vem do IF Goiano, lá do Guilherme. Ele pergunta se as escolas estaduais e ou municipais podem ser enquadradas como instituições parceiras demandantes. O edital aqui não veda a participação dessas instituições como demandantes, desde que não se configurem como instituições de ensino superior ou de educação profissional. Essa observação está lá no regulamento, no item 2.7.3. Continuando, o próximo é o Sérgio Rocha, de Santa Catarina. Rejane, Oi. em relação a essa questão, eu entendi bem, são as fundações estaduais, secretarias estaduais, é isso? Escolas estaduais e ou municipais. Então, eu acho que aí é importante ficar muito claro qual é o tipo de demanda. Então, seria na extensão tecnológica? Na verdade, Labiak, a pergunta ela não especificou em que linha. Não, ela especificou. Não especificou em que linha, tá certo? Mas o edital ele só faz vedações a participações em instituições de ensino superior ou de educação profissional. O que nós queríamos evitar em relação a instituições de ensino superior e instituições de ensino técnico e tecnológico? É que não existiria uma demanda propriamente dita. Na verdade, eu tenho um professor que trabalha no grupo de pesquisa da universidade e aí ele faz uma pesquisa junto com a universidade, aí diz que a instituição parceira demandante é a universidade e acaba que não atende efetivamente aos objetivos da chamada. Tá? Agora, nada se falou em relação a escolas estaduais e municipais de ensino médio. Tá? Se você tem uma escola estadual de ensino médio, ou uma escola municipal de ensino médio e básico também, né, ensino fundamental e médio, de repente essa instituição tem uma demanda que pode ser, por exemplo, uma tecnologia educacional ou
uma extensão tecnológica para capacitação de professores e tudo, isso vai ser avaliado pelo comitê julgador. Se o comitê julgador analisar como pertinente aquilo que está sendo proposto pela instituição parceira demandante, sendo uma escola de ensino médio e ensino fundamental, não teríamos problemas em relação a isso. Lembrando que, para que participe na linha 1 e na linha 2, essa instituição ela vai ter que entrar com a contrapartida de, no mínimo, 10% em itens de custeio e capital. Quer comentar alguma coisa, Labiak? Eu quero comentar. Quando já aconteceu no edital do ano passado de ter uma ou duas propostas que vieram vinculadas à Secretaria Estadual de Educação, tralalá. Olha, tem que ter clareza do objetivo da chamada também. Então, no objetivo da chamada tem que ficar muito claro o que é. Se você quer, como você comentou, é uma tecnologia educacional revolucionária que vai ser desenvolvida, beleza. Agora, é a aplicação da metodologia pedagógica que eu desenvolvi no meu doutorado, e aí eu quero aplicar agora numa escola estadual, não vai funcionar. Eu digo assim, não passa pelo avaliador. Embora ela possa ter algumas características e tal, se isso não ficar muito claro de que aquela escola realmente quer aplicar aquela metodologia educacional e tudo mais, e que ela é que procurou o pesquisador, isso não vai para frente. Então, muito cuidado nesse tipo de situação, porque a chance de você ter uma proposta que você acha que é muito boa, que você sonha com ela, mas que não fica caracterizada que ela foi demandada pela sociedade, ela não vai ser aprovada. Então, por mais que ela se enquadre como sendo uma escola, não tem problema, porque ela não é uma ICT, não é uma universidade, enfim, tudo bem, mas dentro dos critérios técnicos, provavelmente ela vai ser desenquadrada. Então vamos continuar depois das observações valiosas aí do Labiak. Santa Catarina, Sérgio Rocha, pergunta se dentro de um projeto constam uma empresa como instituição parceira demandante e uma universidade com instituição colaboradora. A carta de anuência deve ser assinada por quais participantes? Então, a carta de anuência será assinada apenas pela instituição executora e a instituição parceira demandante, através de seus representantes legais. As demais, ou seja, as instituições colaboradoras, não necessitam apresentar anuência ao projeto. Depois vem a pergunta de Silvia, de Tocantins, que pergunta: para a submissão do projeto, é necessário termo ou acordo de cooperação entre as instituições que compõem o projeto e o IFE? Apenas a carta de anuência será exigida para a declaração de cooperação entre as instituições. Fazer um breve comentário sobre essa pergunta da Silvia. Para fins da chamada, tá certo? Nós não exigiremos nenhum acordo, nenhum contrato, nenhum convênio a ser assinado entre a instituição parceira demandante e o Instituto Federal, tá certo? Para fins desta chamada, o que o CNPq vai avaliar é apenas se a carta de anuência foi assinada entre as duas instituições. Agora, se o Instituto achar interessante formalizar essa parceria, então é importante que haja algum documento, algum termo de cooperação entre essas duas instituições, até para que essa formalização se torne um pouco mais forte entre as duas instituições. Mas isso fica a cargo do Instituto Federal e da instituição parceira demandante. Nada disso vai ser exigido para a chamada 17, nem para finalidades de prestação de conta.
Uma coisa que cai bem nesse item é o seguinte: a carta com a logomarca, o papel timbrado da empresa. Sabe? Isso é fundamental, porque daí, na última chamada, a gente teve umas cartas que você não sabia nem quem é que assinou a carta. Então isso fica complexo. E lógico, o avaliador está ali para avaliar o mérito, mas ele vai avaliar isso, compete a ele avaliar também essa circunstância toda. Ok? Isso é verdade, Laberto. Isso é a sua observação é muito importante até para dar credibilidade à proposta, né, ao projeto. Sim. A Silvia de Tocantins continua e pergunta: a linha 2 pode prever bolsas a professores e alunos de cursos técnicos? Com certeza. Sim. Então, dando continuidade às perguntas, a Elizabeth Regina, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, pergunta uma pergunta muito recorrente. A gente tem recebido muitas perguntas desse tipo. Os membros da equipe podem receber qualquer tipo de bolsa DTI? A redução de 60% poderá ocorrer em qualquer um de seus níveis, A, B e C? Então vamos lá. Não é que qualquer membro da equipe pode receber qualquer tipo de DTI, bolsa de nível A, de nível B, de nível C. Se a gente for prestar atenção, a Resolução Normativa 15 de 2010 do CNPq diz quais são os critérios para cada um dos membros da equipe poder receber cada um dos tipos de bolsas, seja DTI A, B ou C. Então, só para observar, a DTI A é apenas para profissionais de nível superior com no mínimo 6 anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação. Então, apenas esse profissional pode receber a DTI A. Então, a DTI B é profissional de nível superior com no mínimo 2 anos e a DTI C é apenas profissional de nível superior. Para o coordenador, apenas as bolsas DTI nível B serão aceitas, desde que ele cumpra o requisito de, no mínimo, 2 anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu tenho que descrever o nome do pesquisador para cada bolsa? Não necessariamente, mas é importante, até para que a equipe de avaliação possa ter mais critérios na hora do julgamento. Em relação aos membros da equipe, em relação à redução das bolsas, lembrando que a própria resolução normativa esclarece que profissionais com vínculo seletista ou de servidores públicos somente poderão ser bolsistas caso comprovem dispor de carga horária compatível com as atividades do projeto e após autorização expressa do CNPq. Então, nesse caso, o profissional ou o servidor vai ter que encaminhar uma justificativa ao CNPq. O CNPq vai avaliar essa justificativa e vai decidir se vai conceder ou não a bolsa a pesquisadores que tenham algum tipo de vínculo empregatício. Seja um professor do Instituto Federal, seja um técnico administrativo do Instituto Federal, seja um profissional que tenha carteira assinada com a empresa. Lembrando que o que vai ser avaliado é a disponibilidade dele de efetivamente estar executando esse projeto. O que foi acertado com o CNPq é que os coordenadores teriam essa prerrogativa de utilizar a Bolsa DTI B. Mesmo que o CNPq aceite essa justificativa, o bolsista ele não vai receber a bolsa em seu valor integral. Ele vai receber apenas 60% do valor da bolsa. Isso não é observado no critério de julgamento, isso é observado no critério de implementação da bolsa. Certo? Então eu coloquei lá um professor para receber uma bolsa DTI A. O que é que
a equipe de julgamento vai avaliar? Se a viabilidade econômica e aquele professor lá estará tudo ok, tá certo? Agora, o que é que o CNPq vai avaliar? Você disse que ia ser o professor X que ia receber essa bolsa, você fez a justificativa, o CNPq avaliou que ele não teria condições de receber essa bolsa, porque não teria carga horária disponível, avaliando o currículo, avaliando inclusive também documentação da própria instituição em relação às atividades dele dentro da instituição, e aí ele não recebe a bolsa, mas a bolsa fica disponível para o coordenador do projeto implementar para um outro pesquisador, para um outro profissional que atende os requisitos da bolsa. Né? Então, é esse o sentido de professores ou servidores do Instituto Federal poderem ou não receber as bolsas até o limite de 60%. A Flávia Couto, do Instituto Federal de Minas Gerais, pergunta se as notas fiscais de contrapartida de demandante deverão estar em nome de quem? A CETEC vai fazer um monitoramento em relação às contrapartidas das instituições parceiras demandantes. Então, o que é que a instituição parceira demandante vai apresentar como comprovante da contrapartida dela em relação ao projeto? Ela vai apresentar as notas fiscais de compra ou de serviços relacionados aos itens que ela definiu lá no projeto. Então, se ela disse que ia comprar um equipamento, ela vai apresentar uma nota fiscal que ela comprou aquele equipamento para o projeto. Então, a nota fiscal tem que ser em nome da instituição parceira demandante, desde que esteja no período do projeto. Lembrando que se for item de capital, os bens de capital adquiridos pela instituição parceira demandante devem ser doados para o Instituto Federal. No caso da existência de uma segunda empresa envolvida no projeto, porém não demandante, é necessário que esta empresa participe com os 10% do valor da proposta? Uma pergunta que tanto o Luciano, do Instituto Federal do Sul de Minas, como o Pedro Henrique, do Instituto Federal do Ceará, apresentaram. Tá? Então, se ela não é uma instituição parceira demandante, se ela é apenas uma instituição parceira colaboradora, é claro que ela não precisa apresentar nenhuma contrapartida em relação aos 10% mínimos. Aí pode surgir a pergunta, eu acho que o Pedro Henrique colocou isso, e se a instituição parceira colaboradora quiser entrar com contrapartida? Então ela deixa de ser instituição parceira colaboradora e passa a ser instituição parceira demandante. Até para que ela conste no formulário do projeto e que ela indique quais são as contrapartidas que ela vai efetuar para o projeto. Uma outra pergunta que pode surgir em relação a isso é que se existem duas instituições parceiras demandantes, é necessário que essas duas instituições parceiras demandantes entrem com 10%, vai fazendo assim 20%? Não. Tá? É 10% no total. Se eu tenho duas instituições parceiras demandantes, você pode dividir esses 10% entre as duas. Se eu tiver 5 empresas, eu divido entre as 5. E assim por diante. Okay? O Ivan Paulo Canal, do Instituto Federal de Farroupilha. Como comprovar a contrapartida de horas de serviço técnico especializado por parte da instituição parceira demandante? Da mesma forma como foi colocado em relação a Flávia Couto, do Instituto Federal de Minas Gerais. É um serviço técnico, técnico de terceiros está previsto como um item de contrapartida, como um item de custeio, e a empresa vai apresentar um documento fiscal que comprove que aquele serviço foi executado. Então, essa é a forma de comprovar esse tipo de serviço em relação à contrapartida. Isso pode ser um EPA, pode ser algum tipo
Otávio Dias, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, pergunta se é possível prever como custeio serviços de terceiro disponibilizados pela própria instituição parceira demandante. Serviços terceiros é possível, sim, de entrar como contrapartida da instituição parceira demandante. Só que como ela vai ter que comprovar isso através de um documento fiscal, e esse documento fiscal tem que estar em nome da instituição parceira demandante, fica meio complicado, complexo, de que a instituição parceira demandante execute o próprio serviço para ela mesma. Então, como é que ela vai passar uma nota fiscal para ela mesma, né? Então, fica meio complicado essa ação. Então, se o Labiaco, por favor, se você quiser interromper, contribuir, é muito importante as suas contribuições, principalmente em relação a essa questão de como o avaliador enxerga esses itens. Então, é que, na verdade, essa questão específica das contrapartidas, a gente observa se existe ou não existe, mas não, fica mais a cargo do pessoal, dos técnicos do CNPq em fazerem a análise de como é feita essa contrapartida. A gente, na verdade, tem um acesso para saber, está dizendo aqui que vai dar uma contrapartida econômica ou financeira e está descrevendo ela. Para a gente já é o que basta. Depois a comprovação é que fica mais complexa, né, de se fazer quando não se tem uma clareza do que está se fazendo em relação a essas contrapartidas. Então, André, eu não posso opinar muito em relação a essa questão especificamente, principalmente que ela é mais de cunho burocrático do que a gente observa se ele está cumprindo a regra da contrapartida e se ela tem a ver com a proposta. Só isso. Realmente o que o Labiaco falou é importante, é mais realmente do ponto de vista das comprovações das instituições parceiras demandantes que vai ser avaliado pela CETEC. E a CETEC vai fazer esse monitoramento, como descrito na chamada, através de documentos fiscais. Anderson Belgamo, do Instituto Federal de São Paulo, pergunta: um projeto na linha de extensão tecnológica vai exigir a compra de softwares para sua execução. Os recursos financeiros obtidos com a compra de software podem ser considerados como contrapartida da empresa? Se sim, essa licença do software pode ficar para a empresa, já que faria parte do processo de melhoria proposto no projeto? Sim, tá? Está previsto a compra de software como item de contrapartida, desde que ela seja efetuada durante a vigência do projeto. Agora, só tem uma questão de alguns softwares são considerados como itens de capital e alguns outros softwares são considerados como item de custeio. Se o software for considerado como item de custeio, aí eu não tenho problema nenhum em ficar na empresa. Se o software for caracterizado como item de capital, então ele tem que ser doado para o Instituto Federal. Jussara Oliveira, do Instituto Federal do Mato Grosso, pergunta se podem ser solicitadas contrapartidas da instituição parceira demandante que não sejam de ordem financeira ou econômica. É bom observar, eu particularmente não entendi muito a pergunta. E como é que uma contrapartida não é de ordem financeira ou econômica? Seja como for, se é financeira ou econômica, é bom observar o que é válido como contrapartida e o que é vedado como contrapartida. Isso está no item 2.1.5.7 da chamada. Lembrando que para os 10% mínimos de contrapartida, a CETEC vai exigir os documentos fiscais relacionados às contrapartidas.
tudo que ultrapassar os 10%, aí pode ser mais flexível, como por exemplo, hora homem e hora máquina. Eu não sei se a Jussara quis falar da hora homem e da hora máquina como não sendo contrapartida de ordem econômica e financeira. Se for isso, Jussara, então é permitido desde que não fique dentro daqueles 10% mínimos exigidos como contrapartida da empresa. Se for mais do que 10%, isso vale como item de pontuação, então é permitido sim a hora homem e a hora máquina. A Ana Paula, do Instituto Federal do Sul, Rio Grandense. Como pode ser documentado como contrapartida o uso de laboratórios e infraestrutura da empresa demandante? Certo? De novo, tá? Uso de laboratórios da instituição empresa demandante, você tem que olhar lá no item 2.1.5.7 se é vedado ou não a utilização. Até porque nesse item se coloca lá como infraestrutura não sendo válido como contrapartida, tá certo? No caso de ser uma coisa muito específica, como uma máquina, como alguma coisa, isso pode entrar através de um documento que comprove a utilização da empresa dessa máquina, por exemplo, tá? Desde que, de novo, exceda o valor de 10% mínimos exigidos pela chamada. Roberto de Matos, do Instituto Federal de Santa Catarina. E aí é uma pergunta que está sendo bem recorrente essa, né? Então a gente já falou aqui que existe a possibilidade de se prever hora homem como contrapartida da instituição parceira demandante? Se sim, deve considerá-las como contrapartida dentro dos 10% mínimos do total solicitado? De que forma pode-se comprovar este tipo de contrapartida? A chamada não veda a hora homem como contrapartida da instituição parceira demandante. Entretanto, segundo o item 2.4.2, vai ser necessário que a instituição parceira demandante comprove com documentos fiscais toda a sua contrapartida. E não tem como ele comprovar, então, essa questão da hora homem. Então, a hora homem vai ser válida para quê? Para valores acima dos 10%. E por que a CETEC está utilizando essa estratégia? Isso é uma forma, tá certo, da gente envolver mais a instituição parceira demandante. Colocar ela como uma parceira efetiva na participação da execução desse projeto. Porque assim que uma instituição parceira demandante ela coloca recursos que não simplesmente hora homem ou hora máquina, ela começa a ser corresponsável pelos resultados do projeto em questão. E o que nós queremos é efetivamente criar esses laços de parceria entre os institutos federais e as instituições parceiras demandantes. Então isso foi uma estratégia utilizada pela CETEC para poder estimular essas parcerias de uma forma mais sólida, tá certo? Aonde efetivamente essa parceria possa se perpetuar não só numa chamada, mas em outras chamadas e assim por diante. E só relembrando também que a CETEC-MEC quer induzir também a criação dos polos de inovação nos institutos federais. Nós estamos com um edital aberto para os polos de inovação junto à Embrap, onde vão ser selecionados 5 polos de inovação nessa chamada e mais 6 em uma próxima chamada no próximo ano. Para isso, os institutos federais eles têm que começar a criar essa capacidade de executar projetos com instituições parceiras demandantes, principalmente no tocante à captação de recursos
dessas instituições. A própria Embrapa, que está comandando essa chamada, ela vai exigir em projetos para polos de inovação que as instituições parceiras demandantes entrem com 30% no mínimo, tá certo, de recursos financeiros. Ou seja, a instituição parceira demandante vai ter que depositar o valor de 30% numa conta para que ela possa executar o projeto. Isso para os polos de inovação consolidados. Mas para os polos em estruturação, que é uma outra linha da chamada, tá? A Embrapa vai exigir 10%, tá certo, da instituição parceira demandante a ser depositada em uma conta específica. Então, essa questão foi colocada na chamada justamente para que os institutos federais que ainda não têm essa captação de recursos comecem a trabalhar essa questão da captação de recursos e criem musculatura, tá, para participar das próximas chamadas da Embrapa e possam se capacitar a se tornar polos de inovação para aqueles institutos federais, claro, que ainda não têm esse histórico de captação muito forte, para que eles possam se fortalecer e participar com um grau de maturidade melhor numa próxima chamada. E essa chamada 17 vai possibilitar isso, porque a partir de agora os institutos federais vão poder comprovar a captação de recursos financeiros de instituições parceiras demandantes. Lembrando que a comprovação da hora homem vai ser permitida além dos valores de 10% através de documentação comprobatória da própria empresa, que vai declarar que aquele funcionário participou tantas horas no projeto e o valor da hora dele é X, por exemplo. Tá certo? Então isso, mas relembrando, apenas para aqueles valores que ultrapassem o valor de 10% mínimos exigidos na chamada. O Francieric Alves, do Instituto Federal do Piauí, faz um comentário aqui dizendo que, apesar das propostas da linha 4 não exigirem a participação de uma instituição parceira demandante, essa é considerada como critério de avaliação no item 2.3, critérios A e C. Afinal, há necessidade de demandante ou não? Há necessidade de carta de anuência no anexo 3, mesmo sem demandante? Respondendo a primeira pergunta, se há necessidade de demandante ou não para a linha 4. Não há necessidade de uma instituição parceira demandante na linha 4. Entretanto, não é vedada a participação de uma instituição parceira demandante na linha 4. Se existir uma empresa que queira trabalhar junto com a ideia que está surgindo de um aluno junto com o professor e que vai ser desenvolvida pelos alunos, mas que já tem uma empresa que já está de olho naquela ideia e que deseja comprar para depois montar, por exemplo, uma startup ou uma spin-off, isso vai ser permitido, tá certo? E isso entra como um critério de avaliação. E se o Labiak quiser comentar um pouco sobre isso, esteja à disposição. Tá, Labiak? Eu acho que tem mais a ver com uma coisa de você ter uma empresa incubada. Nesse caso, especificamente, a gente acredita que tem interesse se você for uma startup, se você está nascendo junto com a ideia. Quer dizer, aí sim, lógico, é uma empresa. Mas nada impede que você tenha uma empresa que já se interesse pela ideia e tal, e seja uma parceira. Mas eu não sei se ela vai ser uma demandante, porque a demanda, na verdade, surgiu dentro da instituição. Foi uma ideia criada dentro da instituição. Ela pode ser uma parceira, mas um demandante não foi ela que demandou aquela ideia. Pelo menos não era para ser isso, né? Okay. E ele pergunta também, o Francieri que pergunta, no caso de não existir uma instituição parceira demandante, há necessidade da carta de anuência? Sim, porque eu vou ter que ter a carta de anuência do reitor ou do diretor do seu campus, certo? Para validar que você vai poder executar sua pesquisa dentro da sua instituição.
Uma pergunta também que foi se repetindo, né? O Renato Lopes, do Instituto Federal do Espírito Santo, e o Douglas Simon, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele pergunta que nos roteiros detalhados do projeto, anexo 1, linhas 1, 2 e 4, e anexo 2, linha 3, tem a exigência de apresentação de cronograma de execução no tópico 6 e no tópico 5. A mesma exigência se faz no tópico 15 de ambos os anexos. É necessário preencher os dois cronogramas? Eu vou deixar que o Labiak responda essa pergunta. Sim. É necessário sim, porque na verdade o 15, o cronograma de execução, ali é uma tabela onde você coloca atividade, então eu tenho uma clareza muito... Eu olho ali e já sei o que está acontecendo durante o desenvolvimento do projeto. Nos demais itens, no item 6, quando eu coloco... Eu estou, na verdade, descrevendo o projeto, então eu estou fazendo uma descrição do cronograma. E eu posso, inclusive, fazer uma chamada dizendo, olha, no item 15 é descrito de forma vertical, horizontal, como que vai ser. Mas eu faço um detalhamento desse cronograma aqui, sim. É importante, sim, porque nesse momento, para o avaliador, ele pega o item A, que é o objetivo geral e específico, e pega o item G. Ele faz o cronograma e faz o cruzamento. Assim, meio que direto. Então essa é extremamente importante. Mesmo que tenha alguma redundância, nesse caso vale ressaltar. Embora aqui você esteja descrevendo as etapas, né? E lá você está apenas colocando ela de forma gráfica, né? Pode-se dizer assim, ou de forma de uma tabela. Não sei se respondi. Ok. O Renato Lopes, do Instituto Federal do Espírito Santo, também pergunta, no tópico 6 do anexo 2, linha 3, que versa sobre a viabilidade do projeto, os itens B e D apresentam a mesma redação acerca dos resultados e impactos esperados. Posso desconsiderar um ou preencher ambos? Realmente, Renato, tá a mesma redação nos mesmos itens, deve ter ocorrido alguma falha aí, e aí você desconsidera um, sem problemas nenhum, não teria problemas em relação a isso. O item 6, anexo D, do anexo 2, da linha 3, a gente observou e realmente está repetido. Então, não achei do anexo. É anexo 2, não anexo 1. Aquele do projeto apenas para a linha 3. Sem ser a linha 1, 2 e 4. A linha 1, 2 e 4 está tudo ok, tá? O anexo 1. O Michael Santos, ele pergunta, no caso em que o proponente apresentar um projeto na linha 4 para a resolução de problemas reais na própria instituição do proponente, como devem ser preenchidos os itens 2.1 e 5.1 do anexo 1, que se refere à instituição parceira demandante, caso não exista esta parceira? Se o teu projeto é da linha 4, então você não precisa se preocupar em preencher dentro do formulário de propostas dados relacionados à instituição parceira demandante. Isso a equipe de avaliação vai desconsiderar para o caso da linha 4. Para os casos de linha 1, linhas 1 e 2, aí você vai ter que preencher os dados da instituição parceira demandante. E por fim, a Jussara Oliveira, do Instituto Federal do Mato Grosso, pergunta, devem constar no projeto as referências bibliográficas? Não é obrigatório, não é pedido isso no formulário. Entretanto, se o proponente achar relevante para o seu projeto referenciar as suas pesquisas bibliográficas e colocar isso como referência bibliográfica, fica a cargo do proponente. Mas aí eu vou pedir que o
o Labiak, nosso expert em avaliação de projetos do CNPq, fale um pouquinho sobre isso. Olha, André, na verdade a gente não vai ficar correndo atrás das referências bibliográficas ali. O que a gente quer é ver um projeto que realmente tenha interesse do demandante, ou seja, que ele tenha clareza e tal. Eu confesso que a gente não aprovou ou desaprovou um projeto que tenha colocado as referências. Então, independentemente se vai colocar ou não vai colocar, você tem que saber onde você especificamente vai colocar essas referências e para que elas servem nessa proposta. Uma vez que é um projeto e não um projeto de pesquisa, enfim, né? Então, mas também ninguém reprovou um projeto porque tem ali as referências bibliográficas e nem desaprovou. Ok. Pessoal, respondemos todas as perguntas que chegaram a essa semana pelo e-mail nep@mec.gov.br. Esse e-mail vai continuar a receber essas perguntas. Como eu falei no início da transmissão, nós não estávamos respondendo esses e-mails porque a gente queria socializar essas perguntas para todos por meio dessa webconferência. Além do que, essas perguntas elas estão sendo compiladas e disponibilizadas por meio de uma FAQ no site do CNPq, tá certo? Mas que essas perguntas que surgirem até o dia 23 de outubro, elas serão respondidas de imediato, à medida do possível de imediato, né, de acordo com a demanda dessas perguntas, e que ainda assim elas vão ser disponibilizadas ainda numa FAQ, isso na próxima semana. No mais, a gente quer agradecer a audiência de todos, a todos aqueles que participaram efetivamente enviando perguntas. A gente recebeu um grande número de perguntas. Isso significa que os nossos servidores estão atentos a essa chamada, estão participando. Queria agradecer também a toda a equipe que participou desse projeto, certo? Ao Robson, ao professor Paulo Leão, que se ausentou nas últimas webconferências porque é papai, então está cuidando lá da filhota dele lá. Então, um abraço aí ao Paulo Leão, que participou muito dessa chamada, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes idealizadores dessa chamada. A professora Regiane, que está aqui do lado também, que participou efetivamente dessa chamada. O professor Luciano, né, coordenador do nosso núcleo estruturante, não pôde estar aqui no início da chamada, mas está aqui presente já aqui no auditório, e é o que está orquestrando toda essa ação. Ao Robson já falei, né, que também está recebendo aqui todas essas ações, aos demais membros da CETEC, o Oiti, que esteve aqui participando da webconf de hoje, o nosso secretário Alessio também, que participou de uma webconf e participou, o professor Rodrigo também, que esteve participando, aos colaboradores eventuais, o professor Labiak, que participou, inclusive, da elaboração dessa chamada, inclusive de como é que se deveria preencher um formulário. Então, ele é uma pessoa que está muito envolvida nessa questão da inovação tecnológica, que está participando aqui conosco hoje. Aos colegas do Instituto Federal, o Victor Vanderlei, o Paulo Roberto, tá? Sem dúvida nenhuma, um parceiro tremendo para que essa chamada pudesse ocorrer, que é o CNPq, e aí eu vou agradecer em nome do Círio e do Cimei, tá certo? Que não puderam estar presentes hoje aqui, mas que são parceiros extremamente
valiosos dentro desse processo. E, por fim, desejar boa sorte a todos que vão estar propondo projetos para essa chamada. Arregassem as mangas, tá certo? Estamos aí com 10 dias, 9 dias. Tem muito tempo ainda para que vocês possam trabalhar, que vocês possam executar. A CETEC fez um esforço grande para divulgar não só essa chamada para os institutos federais, mas também para o setor produtivo. Então, a gente já sabe que algumas empresas já estão procurando os institutos federais de vocês. A gente pede que vocês atendam essas empresas que, porventura, venham a chegar até vocês. Até que, mas a empresa chegou e ainda está na ideia, não dá tempo para escrever o projeto. Tudo bem, se não dá, mas conversem com eles, até para que se feche uma parceria, se não para essa chamada, para chamadas futuras. O importante é que se crie um laço, um elo entre o Instituto Federal e instituições parceiras demandantes que venham do setor produtivo. Então, no mais, é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês, e que a gente espera que seja um número recorde aí de propostas sendo submetidas, e que a gente espera que o seu projeto possa ser aprovado.